Olá Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês pessoal mais uma vez. E nesse vídeo eu quero falar sobre sincretismo religioso e o que mais é... Eita pessoal, a minha memória está um pouco difícil aqui, ok? Sincretismo religioso e o que mais? Eu não estou brincando não, é sério. Estou com um cansaço mental muito grande e não estou conseguindo raciocinar, é verdade. Espera aí um minutinho, ok Brasil? Espera aí um pouquinho. Sincretismo religioso e misticismo religioso, né? A gente vê que existem muitas pessoas hoje que elas chegam na igreja, não é? E elas não querem, não é, ter aquela humildade para sentar, aprender. Porque para ensinar, pessoal, tem que aprender, não tem outro caminho não, tem que aprender. E outra coisa, tem que aprender da forma correta. Se a pessoa não aprender da forma correta, ela vai ensinar, né, os seus achismos, as suas ideologias, enfim, aquela coisa toda, né? Muitas vezes as pessoas têm, eu até reconheço, uma experiência mística, ou uma experiência espiritual, como você queira dizer, queira entender, aliás, e essa pessoa começa a passar aquela experiência mística ou espiritual como uma doutrina, como algo que todo mundo tem que ter, como todo mundo tem que fazer. Por isso que surgem nessas distorções na questão da espiritualidade nas igrejas, pelo fato de justamente não haver uma maturidade. E muitos acham que, né, estão agindo de certa forma, tendo uns certos tipos de comportamentos e até de ensinos, e se acham doutores, né? E muitas vezes a gente vê que muita gente traz lá de fora, não é? Posso dizer lá de fora, né? Posso até mencionar os Estados Unidos. Eles importaram muitas heresias concernentes à espiritualidade. Os Estados Unidos foi. E o Brasil, como ele gosta de copiar muita coisa, né? E o que acontece? E de valorizar muitas coisas que vem lá fora, eles importaram muitas coisas que não condiz com aquilo que é uma vida, né, madura, falando espiritualmente, né? É sobre esse assunto que a gente vai conversar, sobre sincretismo religioso e misticismo religioso. Duas coisas que, na verdade, estão ali incrustados dentro da igreja, e muita gente acha que, como se diz assim, o povo acredita em tudo, né, infelizmente, né? E muitos imaturos seguem a tudo que acham ou que se identificam, não é? É sobre esse assunto que a gente vai conversar nesse vídeo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal e também ativar as notificações, se for possível, tá bom? Vamos aqui para a palavra. 2 Pedro, capítulo 2, o versículo 1 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão ensoberbamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, entende? Sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então, aqui a gente vê que já na época da igreja, né, nos primórdios da igreja primitiva, havia essa questão de heresia, de falsos mestres, falsos doutores. Isso tudo era dentro da igreja, né? Hoje se multiplicou a milhares no mundo todo, né? E o Brasil, ele está, como se diz assim, ele importou essa gama de sincretismo religioso, não é? Onde ali ele tem colocado muitas coisas, né, como
digamos assim, transmissão de fé, né? Então as pessoas hoje elas vivem uma fé de amuleta, ou seja, ela tem que fazer aquilo que é para demonstrar que tem fé, né? Ou seja, elas estão sendo manipuladas, né? De uma forma que elas não conseguem discernir porque não conhecem a palavra e não entendem, né? Não têm a sabedoria e o discernimento espiritual para viver, claro, uma vida dependente de Deus. Elas dependem daquilo que as pessoas dizem assim: faça isso que você vai ter vitória, faça isso que você vai sair dessa condição, faça aquilo, faça isso, e aquilo fica rodando na cabeça das pessoas, e as pessoas têm aquilo como uma verdade, não é? E elas se tornam, como se diz, o bobo da corte, né? Ou seja, bola de ping-pong na mão dessas pessoas. E nunca se desenvolvem, nunca crescem, e a mente fica limitada, porque não desenvolveram uma fé sadia, uma fé madura, né? E são pessoas que não se esforçam para sair desse sincretismo, né, religioso que a gente vê aqui no Brasil. Então, um líder espiritual é algo muito extraordinariamente maravilhoso, é algo que tem que haver, né? Deus escolheu pastores, doutores, apóstolos, profetas e enfim, não é? Esses ministérios, eles têm que estar dentro da igreja, mas eles têm que estar de uma forma equilibrada, né? Não pode estar visando, como diz aqui, né, o negócio. A igreja não é um negócio, a igreja é o reino de Deus. E o que a gente vê é que muitas pessoas, elas estão loucas pelo financeiro, e o espiritual, ele já é aquela expressão, né? E acabou, já era, já foi há muito tempo. Então é muito importante a gente equalizar as coisas e a gente entender as coisas, né? O projeto de Deus para a nossa vida, sabe? Procure um lugar que seja maduro, que as pessoas estejam preocupadas em lhe conduzir, né, para a eternidade, que estejam preocupadas em ensinar a palavra de Deus e ministrar a palavra de Deus para a sua vida, para que a sua vida ela melhore, ela se desenvolva, progrida e ela possa desabrochar para um novo nível, patamar, dimensão espiritual, e você possa enxergar realmente e entender o reino de Deus dentro de você, né? É muito importante isso. Por isso que ele está dizendo aqui, que muitos seguirão esses falsos profetas, né? Nós observamos aqui mesmo, né? A gente observa que tem pessoas que têm um ministério de adivinhação, um espírito de engano, e as pessoas idolatram e seguem essas pessoas, porque elas se identificam. Aqueles que não nasceram de novo, eles têm uma facilidade de se identificar muito rápido com esse tipo de liderança, né? Porque a carne, ela admira essas coisas, a alma admira essas coisas. Porém, o que é espiritual, ele discerne e não é discernido, não é? Ele percebe, ele entende, sabe? Ele tem uma convergência diferente na sua vida espiritual. Por quê? Porque ele nasceu de novo e ele se conduz e entende a palavra. Nem todo mundo que está dentro de uma igreja, pessoal, entende a palavra. Nem todo mundo, sabe? Muitos são tipo assim, Maria vão com as outras, mas não funciona na vida dele. Por que não funciona na vida dele? Porque não entendeu, não desceu ao coração a palavra, entende? É aquela parábola que Jesus fala do semeador, que ele saiu semeando, né? Semeou à beira do caminho, semeou numa terra que era cheia de pedras,
semeou numa terra que era fértil, enfim, aquela coisa toda, entende? Então muita gente tem a palavra, mas ela não frutifica, ela não muda, ela não restaura, ela não transforma, ela não liberta. Por quê? Porque não entendeu, entendeu? Quantos e tantos estão no nosso meio, estão presos aos vícios, presos a situações e, enfim, diversas nas suas vidas. Por quê? Estão ali, mas não entenderam ainda a dimensão daquilo que Cristo fez por eles ou por elas, enfim, aquela coisa toda, ali na cruz do Calvário, não é? Que foi trazer à existência um novo homem, uma nova mulher, não é? Então, quando nós não somos transformados, nós temos a tendência de acreditar em tudo, né? Tudo que vem para você, você diz, isso aí é uma bênção, isso aí, Deus está ali, Deus fez, enfim, aquela coisa toda. E quando você vai examinar, Deus não está agindo, Deus não está fazendo e tudo mais, aquela coisa toda. Claro que a gente, né, que entende um tiquinho dos tiquinhos, a gente é ignorado, não é? Mas não importa isso, que você seja ignorado, o que importa é que você saiba o que é certo, o que é correto para a sua vida. E não importa o que os outros pensam, sabe? O meu conselho para você é: não pense como todo mundo pensa, não haja como todo mundo age, e não seja um boi no meio da boiada, não seja o bobo da corte, e não seja também uma bola de ping-pong na mão de ninguém. Pense com sua própria cabeça, com a sua vida, com a sua espiritualidade, baseado e focado, claro, na palavra, e com certeza Deus há de te dar direções, e Ele com certeza vai fazer coisas grandes na sua vida. Nunca dependa dos outros, porque aqueles que dependem dos outros é um menino espiritual, não é? Eu não quero dizer que você não deva estar ligado, claro, a uma igreja, não esteja ligado a um líder, a um pastor, a um apóstolo, bispo, seja lá quem for o seu líder. Não quero dizer isso, né? Você tem que estar ligado a alguém, mas você tem que também ter a sua própria consciência espiritual. Entende? Porque se você não tiver consciência espiritual, você não vai conseguir, entende? Você não vai conseguir transpor toda uma situação espiritual que vai exigir de você, claro, né? Renúncia, vai exigir santidade, vai exigir de você abnegação, vai exigir de você levar a sua própria cruz, vai exigir de você coisa desse tipo. Esse evangelho que eu estou falando aqui agora é um evangelho ignorado, não vou dizer pela maioria para não ser radical, mas o evangelho que nós vemos hoje, não na sua maioria também, claro, com respeito, é um evangelho mimado, maquiado, que não transforma e que não muda. Por isso que nós temos dentro do nosso meio pessoas, uma depressão que nunca sai, é uma doença que nunca sai, é uma vida de miséria que nunca muda, é um vício que nunca sai, né? As pessoas indecisas concernendo a sua vida espiritual, pessoas que ficam 10, 15 anos dentro de uma igreja, não têm o desejo de se batizar, né? Coisa assim desse tipo. Por quê? Porque falta a libertação e falta a liderança confrontar com verdade as pessoas, né? Parece que o medo se instaurou no meio da liderança da igreja, claro, não vou generalizar para não ser radical, né? E esse medo nos líderes tem impedido deles confrontarem. Cadê o João Batista, né? Cadê o João Batista do século 21? Né? São poucos, entende o que eu estou querendo dizer? Então, muitas vezes a gente pensa que está crescendo, mas a gente não está crescendo, a gente está inchando, entende? E não está crescendo, porque crescer é algo que vai além de números. Claro que o número ele é muito importante, né? O número é interessante, é importante dentro do reino de Deus. Mas nem tudo o número quer dizer muita coisa, entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Eu tenho visto grandes ministérios assim, que crescem de uma forma assim, digamos assim, explosiva, né? Como diz o povo, e que em muito curto tempo, muitos ministérios eles
eles se desfazem. Por quê? Porque eles não foram edificados com maturidade, com responsabilidade, com ética, com visão do reino de Deus, né? Eles foram edificados na alma, na carne, mas não teve alicerce correto, bases corretas para que ele permanecesse, né? Então, dentre isso aí, a gente pode observar aquela linhagem espiritual totalmente deformada de líderes que não têm formação espiritual, nem se sujeitam a serem formados e nem se sujeitam também a aprender, né? E criam seus próprios, a sua própria, digamos assim, a sua própria ideia do que é o reino de Deus, e distorcida, né? E começam a ensinar coisa que nem tem pé e nem cabeça. Eu já vi esse ditado, coisa sem pé e sem cabeça, né? Então, pessoal, esse sincretismo religioso, ele é uma mistura, é uma salada no nosso meio, né? Muitos que tiveram aquela experiência mística lá fora, né, estão trazendo para dentro da nossa igreja, da igreja de uma forma geral, e muitos que não têm discernimento estão olhando assim e dizem: poxa, como é de Deus essa pessoa, como Deus revela, como Deus usa, como Deus não sei o quê, e muita coisa só para encher linguiça e conversa fiada, espírito de engano, de mentira, não é? Eu tenho visto muito isso pelo Brasil, infelizmente, sabe? E a minha visão é o seguinte, não é muito, eu também não me deixo influenciar por isso, e também nem me importo com isso, porque isso é uma coisa que eu não vou dar jeito jamais, né? Mas uma coisa eu digo a você, vai piorar, a cada vez mais vai piorar essa situação, e vai crescer cada vez mais esse volume de pessoas descompromissadas com o reino de Deus, descompromissadas com a palavra, descompromissadas com a palavra, com a vida espiritual, e que levam tudo naquela questão que é a superficialidade, entende? É a superficialidade, e a superficialidade na minha vida vai sendo passada para outros, e outros que enfim são levantados dentro daquela base superficial, que infelizmente é como a palha, como o vento e como a fumaça. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Hoje foi só uma conversa, um bate-papo aqui com a gente aqui, tá certo? E beijo no coração de vocês, e a gente se vê.